módulo de um vetor. Bom, o módulo de um vetor nós já sabemos que é o comprimento dele, mas como nós devemos definir algebricamente? Vamos analisar. Então, dizemos que o módulo de um vetor v, xi mais yj mais zk, representado por módulo dv, é um número real não negativo, calculado dessa maneira. Então, o módulo de um vetor é igual a raiz quadrada do vetor escalar ele mesmo. Então, olha só, um exemplo fácil de entender. Se o v é menos 2, 1 e 2, então nós vamos calcular o módulo dele. Então, olha só. Então, o módulo do v vai ser igual, veja que eu vou aplicar a definição raiz quadrada de quem? Do vetor escalar ele mesmo. Portanto, agora realizamos o produto escalar, o menos 2 vai multiplicar o menos 2, conforme aqui, mais 1 que multiplica 1, está aqui, e 2 vezes 2. Fazemos as continhas, né? Menos 2 vezes menos 2, 4, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Somamos raiz quadrada de 9, neste caso é exato, e deu 3. O módulo de um vetor tem várias aplicações, mas as duas aplicações mais diretas que nós temos é a respeito do versor de um vetor. O que é o versor? Versor é a característica que nós damos para um vetor que tenha tamanho 1, que tenha módulo 1. Então, todo vetor com tamanho 1 também pode ser classificado como versor. Mas, às vezes, nós temos que procurar o versor de um vetor, que é um vetor que mantém a mesma direção, o mesmo sentido, mas o módulo vale 1. Então, nós dizemos que o versor do v ele é calculado como 1 sobre o módulo do v, multiplicado, então, multiplicação por escalar, multiplico o vetor v. Na física, o versor é usado o símbolo do circunflexo para poder indicar. Então, o versor do v vai ser 1 sobre o módulo do v, que nós já calculamos, então é 1/3, que multiplica o vetor menos 2, 1 e 2. Fazemos a multiplicação por escalar, então todas as componentes ficam multiplicadas por 1/3, chegamos a este vetor. Então, este vetor é o versor do vetor v. Vamos agora verificar se realmente este vetor tem tamanho 1. Então, se ele tem tamanho 1, eu estou querendo dizer que o módulo do versor é o módulo daquele vetor que obtivemos. Então, por definição, nós sabemos que o módulo de um vetor é a raiz quadrada dele escalar ele mesmo. Fazemos a operação de multiplicação, então, menos 2/3 vezes menos 2/3, mais 1/3 vezes 1/3, mais 2/3 vezes 2/3. Chegamos a 4 nonos, mais 1 nono, mais 4 nonos. Somando, dá 9 nonos. 9 dividido por 9 é 1. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Então, esse exercício, esse exemplo, foi feito só para confirmar se o módulo daquele versor realmente dava 1. Veja que dá. Então, se a pergunta for, determine o versor do vetor v. Então, simplesmente se faz 1 sobre o módulo do v vezes o próprio vetor v. Mas também temos uma outra aplicação direta, que é para a distância entre dois pontos. Então, se eu pedir para vocês calcular a distância entre os pontos A e B, a gente tem que saber o seguinte, que a distância entre os pontos A e B pode ser calculada simplesmente como o módulo do vetor AB, ou eu poderia usar o módulo do vetor BA. Então, nós sabemos que o AB ele é B menos A, substituímos essas medidas conhecidas, chegando a este vetor aqui ao final. E agora, basta tirar o módulo deste vetor, e aí nós sabemos a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, a distância entre o AB é o módulo do vetor menos 4, 3 e menos 4. Agora eu vou agilizar os cálculos, nós já sabemos calcular produto escalar, então menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. 3 vezes 3 vai dar 9, mais menos 4 vezes menos 4, mais 16. Somando 16 mais 16, 32, mais 9,
41. Portanto, raiz de 41, como ela não é exata e não dá para simplificar, deixamos indicado deste jeito.